Ei, amigos! Alô, amigos do Face, bom dia, boa tarde, boa noite. Legal ter vocês aqui com a gente mais uma vez no nosso ao vivo. Eu vou esperar vocês entrarem ao vivo aqui com a gente, porque tem muita gente que está sendo convidada agora para entrar ao vivo no nosso ao vivo, nosso live, digamos assim. Eu tô aqui com a hipnóloga ou hipnoterapeuta, a minha querida amiga de muito tempo. Muito tempo. Thaís Ribeiro, tudo bem, Thaís? Tudo bem. Prazer ter você aqui comigo, viu? Eu que agradeço essa oportunidade aí de mostrar um pouquinho mais desse meu trabalho para todo mundo aqui da região. Imagina, eu que fico feliz. Enquanto a galera tá chegando, Thaís, tá vindo aqui pra gente, eu queria saber de você por que uma menina, né, gente? Olha, uma jovem de 29 anos resolveu virar hipnóloga. Pois é, eu venho da área de consultoria empresarial, né, Leandro? E o que acontece? A área de consultoria empresarial, você lida muito com pessoas. Então, o sucesso de uma organização depende de pessoas. E eu cheguei num nível do meu trabalho onde as pessoas me procuravam para poder solucionar problemas de ansiedade, porque estavam muito estressadas ou tinham algum trauma, principalmente a parte de medo em falar em público, apresentar projetos, enfim. E eu tinha limitações, eu não conseguia ajudar essas pessoas. Então, o que aconteceu? Eu comecei a estudar mais a fundo a parte de gestão de pessoas. E no meio desse universo de gestão de pessoas, eu encontrei 3 ferramentas básicas de aceleração de resultado. E quais são elas, né? Comecei pelo coach. Do coach fui para a PNL, a Programação Neurolinguística, onde você faz o encontro entre corpo, mente e linguagem. E por último, a fantástica ferramenta que está trazendo grandes resultados, que é a hipnose. E depois que eu conheci e comecei a aplicar essas ferramentas no âmbito empresarial, as pessoas começaram a me procurar para fazer tratamentos pessoais, individuais. Então eu conhecia, porque eu tenho a minha esposa tem problema, tem medo disso. Porque eu tenho meu filho tem problema disso, você consegue tratar? Traz aqui que eu faço esse trabalho para você. E aí o negócio foi pegando demanda, foi crescendo, e o que aconteceu? Agora me tornei hipnoterapeuta mesmo, resolvi seguir essa profissão, que é de ajudar as pessoas a realmente desbloquear medos, para poder tirar limitações e poder ter principalmente sucesso na vida. Então começou por aí, do mundo empresarial para o mundo real. Olha, eu estou sabendo aqui, inclusive eu estou com uma colinha aqui, que a hipnose ela ajuda no tratamento de anorexia nervosa, Sim. Impotência sexual, Sim. Ansiedade, sim, insônia, total, bulimia, sim, medo exagerado, sim, depressão, agora olha o que eu vou falar, obesidade, atenção leandro.com, obesidade, distúrbios de aprendizagem, síndrome do pânico, sim, dor, sonambulismo, estresse, tabagismo, fobia, frigidez sexual, alergias diversas, gagueira, dependência química e programação mental. Você tá falando sério? A hipnose trata tudo isso? Ela trata. É importante dizer que a hipnose é um complemento auxiliar da área médica, seja ela a área psicológica, psiquiatra ou a medicina propriamente dita, porque a gente pode atuar em ajudar pessoas a passar por diversos tratamentos. Por exemplo, o câncer, que a pessoa sofre muito com o tratamento, porque tem muitas ânsias de vômito, tem muitas dores, a quimioterapia faz muito mal. E o que a hipnose faz? Ela faz com que a pessoa aumente, né, os neurotransmissores dela, mentais, que são responsáveis pelo bem-estar e por aumentar as células brancas, né, as células boas do nosso corpo, fazendo com que a gente passe por essa fase com mais tranquilidade, com mais sabedoria e principalmente com que os efeitos corporais sejam bem menores do que os atuais. Por exemplo, agora vamos fazer uma pergunta. A pessoa que tem síndrome do pânico, sim, o que a hipnose vai fazer por ela? O tratamento todo é focado em regressão. O que nós fazemos? A gente vai até a causa daquele problema, a primeira vez que a pessoa sentiu pânico na vida dela. Chegou lá,
a gente vai fazer uma reprogramação mental. O que essa reprogramação mental quer dizer? Não vou fazer a pessoa esquecer o evento, não existe isso, mas o que eu faço? Eu vou usar aquela emoção que ativou esse pânico dela e vou eliminar essa emoção de pânico e vou fazer com que ela lembre e recorde de todos os eventos depois, sem nenhum dano para ela. Então, esse tratamento, a gente é focado em emoções. Então, se você tem pânico, a emoção é pânico, né? Então, a gente vai lá na primeira vez que você sentiu pânico, reprograma e faz com que você elimine esse pânico uma vez por todas da sua vida. Olha, vocês estão aqui ao vivo no nosso live, nós estamos aqui com a nossa hipnóloga, doutora, ela não gosta de chamar de doutora, Thaís Ribeiro. Ela está falando, dando dicas pra gente do que a hipnose ela pode nos ajudar. Muita gente está te procurando em relação à parte de depressão, Thaís. Demais. É a doença do século. Depressão? Né? É a doença do século. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela aponta a depressão como a pior doença dos últimos tempos. E provavelmente, se não houver essa preocupação, né, dos profissionais em realmente eliminá-la ou fazer com que as pessoas possam passar por isso com maior facilidade na vida, ela vai se tornar a doença do século muito mais rápido do que a gente imagina. Então, muitas pessoas estão me procurando, perguntando, pô, eu tenho depressão, eu quero me matar. Tem gente que chega... Nossa, mas desse jeito? Várias e várias mensagens. Eu tô querendo me matar, Thaís, o que eu faço? Como que eu faço para ter o seu tratamento e tudo mais? Eu não consigo dar um parecer para essas pessoas de imediato. Por quê? Porque eu preciso fazer uma pré-avaliação, que nós chamamos de avaliação de anamnese. E o que acontece nessa avaliação de anamnese? Eu vou conversar com a pessoa, conhecer um pouco da história dela, saber um pouco do perfil e saber principalmente quando que ela percebeu que começou aquele problema. Para a gente ter mais ou menos um ponto de start, para a gente saber aonde que está realmente o início de tudo. Para depois eu saber realmente dimensionar o número de sessões e tudo mais para poder tratá-la. Então, por exemplo, a depressão, quanto a frigidez, contra a bulimia, contra a obesidade, não tem uma sessão específica. Depende muito bem do tratamento e depende muito bem do paciente, não é isso? Isso. E essas pessoas, principalmente com depressão, pânico e outras coisas que vêm da área da medicina, é importante eu frisar que a hipnoterapia ela não exclui esses outros tratamentos, é um complemento. Então, o que eu estou pedindo? Para essas pessoas que estão no estágio avançado de depressão e que o psiquiatra ou o psicólogo já diagnosticou isso na pessoa, trazer um encaminhamento para que eu possa seguramente tratá-la de uma forma eficaz. Por quê? Porque a hipnose não vai eliminar esses outros tratamentos. Mas o que acontece? Nós potencializamos o resultado. Então, um resultado que deveria ser dado em 2, 3 anos, a hipnose consegue transformar esse resultado em dias, horas, semanas, dependendo do que você quer para a sua vida. Se você está determinado em solucionar esse problema hoje, agora, nesse momento, ele vai acontecer. Porque nós trabalhamos com autoconhecimento e do autoconhecimento vem a autocura. Então, se você realmente quer sair, está determinado, você consegue ter essa solução na hora. Mas, aqueles que ainda tem dúvida, alguma coisinha a mais, o que eu posso dizer? Hoje nós temos resultados extraordinários de que na primeira sessão a pessoa já consegue ver uma mudança significativa na vida. Pelo menos de 80%, pelo menos. Nossa, tem bastante pergunta para te fazer e tem muita gente aqui entrando ao vivo aqui com a gente. A Dani Cavazini, a Vivi Jardim, a Valquíria Borges, o Carnal Fenas, a Gabi Massafera, a Jussara Costa, a Mariana Borges, estão todos aqui com a gente, nossos amigos. Vem cá, pergunta polêmica. Opa. Hipnose é bruxaria? Oh. Mas as pessoas têm essa dúvida. Sim, todo mundo acha que é misticismo, que vem de um lado aí esotérico. Não, não tem nada a ver com isso. A hipnose é totalmente científica, ela foi descoberta inicialmente lá em 1840 por um neurocientista chamado James Braid,
que ele começou a ver sinais de transe e a ficar curioso e estudar mais sobre isso. Depois dele vieram várias pessoas que contribuíram com a hipnose, principalmente o mais reconhecido e famoso Freud, né? Que ele contribuiu muito com os estudos de regressão, mas Freud era um péssimo hipnotista, desculpem aí os psicólogos, mas ele contribuiu muito para a nossa área. Mas quem realmente fez com que a hipnose fosse algo efetivo e realmente reconhecido foi Milton Erickson. E depois de Milton Erickson, que nós chamamos de hipnose ericksoniana, vem Dave Elman, que é a hipnose clássica, que é a escola que eu sigo, né? O método que eu sigo. Então nós conseguimos colocar uma pessoa em transe, por exemplo, em menos de 2 minutos. Então os resultados da metodologia de Dave Elman é fantástica. Por exemplo, deixa eu só te cortar. Se eu quiser, Leandro, você consegue me hipnotizar, mas eu tenho que querer. Você tem que querer. Hipnose não é nada mágico, não é nada assim esotérico. Você só entra... Não é macumba? Não é macumba. É totalmente explicável cientificamente como que funciona o nosso cérebro, as nossas conexões, os neurotransmissores e como ela age dentro da nossa mente. É muito importante frisar isso. E nós temos um padrão que nós seguimos, então ele é um método que nós usamos para poder tratar as pessoas. Então eu posso hipnotizar qualquer pessoa que ela quiser. Mas é importante dizer, Leandro, que, por exemplo, a mídia televisiva, Polishop, por exemplo, ela faz uma hipnose tão bem feita que qualquer pessoa entra. Verdade. E compra aquele produto e usa, às vezes, só uma vez. Verdade. Isso se usar. Então, assim, nós temos um grande poder de persuasão na hipnose, mas isso também não garante que a pessoa vai entrar. Ela só entra se ela quiser. Então, quando você está assistindo um comercial de Polishop, por exemplo, você se interessou, não é nada normal. O que a Polishop faz? Ela realmente demonstra o produto dela, ela cria uma expectativa, ela cria um desejo dentro de você de ter aquele produto agora. Então, quando ela faz isso, ela faz você já entrar num transe automático. Tá. Porque o transe hipnótico é um dom natural de todas as pessoas. Ela só usa isso para poder fazer as vendas dela. A Fabiana Félix, ela fez uma seguinte pergunta. Transtorno borderline pode ser curado? Curado, não. Mas ele pode ser tratado com a hipnose. A gente faz um controle de que essa síndrome ela fica realmente equilibrada e que talvez você vai ter uma crise daqui 5, 6, 10 Ai, anos. Fabiana, não sei quem é que você tem, não sei se é amigo seu, não sei se é você, mas ó, ninguém merece border. Eu tenho tem 2 amigas que tem border. A gente fala border, né? Mas é border, então borderline, né? A gente fala border. É horrível quem tem borderline. Aqui, outra pergunta. A gente tá falando muito sobre a história da hipnose. Sim. A minha amiga, que ela tá com um problema, a gente falou muito sobre depressão, mas eu vejo muitas mulheres falando de frigidez sexual. Não tem desejo, né? Não sente desejo com o parceiro, não sente desejo em praticar o ato. A hipnose consegue resolver esse problema de frigidez sexual? Sim, nós conseguimos desbloquear a pessoa para ela conseguir ter realmente prazer no ato sexual, né? Então essas pessoas, elas desconhecem, elas nem sabem o que é isso. Então o que a hipnose faz? Ela vai acessar a sua mente subconsciente, que é onde ficam as suas emoções, é onde ficam as suas memórias, os seus pensamentos. E lá dentro do subconsciente existe uma porta que é a parte sexual. E lá dentro a gente vai conseguir achar a causa dessa sua frigidez. E quando a gente acha essa causa, pronto, o trabalho já está feito. Achar a causa, reprogramou o cérebro, você já sai da sessão com realmente certeza de que 80% do seu problema realmente já está solucionado. Existem algumas lendas que as pessoas falam em relação à hipnose. Ah, você faz uma regressão, não tem perigo de você vai lá no útero infantil e você não volta. Isso é lenda, gente, é lenda urbana. O que acontece? Existe um preparo, né, de nós hipnoterapeutas para fazer esse tipo de procedimento. Então é importante vocês fazerem uma regressão à vida passada. Para quê? Para que vocês tenham segurança e o hipnose
hipnólogo, principalmente, saiba lidar com isso. Por quê? Porque pode ser que a pessoa chegue lá no útero e ela tem uma reação de choro, de, sei lá, terror, não sei. Ela pode ter uma abreação que nós chamamos, e que se o hipnólogo não estiver preparado, ele pode deixar a pessoa mal. Não que ela não vá voltar, ela volta, mas pode deixar ela mal espiritualmente, emocionalmente, enfim, seja ele a crença que essa pessoa tiver. Então, por exemplo, minha amiga é evangélica, ela não pode fazer hipnose. Pode fazer hipnose, não tem nada a ver com religião. Hipnose é científico, mas depende muito da crença da pessoa. A gente utiliza essa crença da pessoa para a gente potencializar todo o tratamento. Ah, se ela não acredita, então não adianta nem ela ir. Não, na verdade ela pode, mesmo ela não acreditando em vida passada, ela pode chegar a fazer uma regressão e a mente dela, não sei por qual motivo, Leandro, mas existe aquela memória lá, mesmo se a pessoa acredita ou não, aquela memória está lá e a gente vai cuidar daquela memória, porque é aquela memória que está fazendo mal para aquela pessoa, independente se ela acredita ou não nisso. Mas a gente trata e a pessoa vê realmente que a melhoria na vida dela é muito significativa. É muito movimentado. Eu conheço uma amiga, mora em São Paulo, que ela estava na avenida na Marginal. Ela teve síndrome do pânico no meio da Marginal. Ela parou, deixou o carro lá. Me explica a síndrome do pânico. A síndrome do pânico tem cura? Ela é tratável e a pessoa consegue realmente se livrar dela, sim. Então, dependendo do número de sessões, ela consegue realmente se livrar dessa crise. Porque é uma crise. A síndrome do pânico é uma crise. É uma crise. A pessoa não nasceu com isso. Ela adquiriu isso no meio do caminho da vida dela. Então, o que acontece? Como que dá essa crise do pânico? Geralmente existe a situação, igual você mencionou aí, né? Do exemplo da pessoa que está dirigindo e do nada surtou, deu pânico. Por quê? Porque existe uma conexão lá no subconsciente dela, uma memória antiga, em que quando ela se depara com aquela situação do agora, acessa aquela memória e entra em colapso, entra em crise. Então, aonde que desperta todas as emoções, a pessoa fica travada, ela entra em pânico. Então, é isso que acontece. E o que a gente faz? A gente precisa descobrir qual é o evento principal que aconteceu isso, para que a gente possa realmente fazer com que isso, a pessoa fique livre disso na vida dela. É uma crise. Você falou muito sobre anorexia. Você falou, a hipnose cura anorexia e também cura obesidade. Não cura, Leandro. Não, Trata. Então vai, me diga esse lance. Vamos falar um pouquinho sobre esses dois extremos. A pessoa anoréxica e a obesa. Tipo eu, que tô meio obesiane ultimamente. Vai. O que a hipnose faz? Junto com o tratamento de um nutrólogo ou nutricionista, a hipnose ela potencializa e acelera o resultado daquela dieta ou daquele exercício físico que a pessoa vai ter que fazer. Não é milagre, hipnose não é milagre. Não adianta achar que, vou fazer uma sessão de hipnose e amanhã eu estou magrinha, ou amanhã eu estou realmente gordinha, para as pessoas magras. Não existe isso. Você tem que ter o seu esforço, a sua rotina própria, né, física, para que isso aconteça. O que a hipnose faz? Ela acelera. Em vez de você, então, na sua programação, emagrecer, sei lá, os 5 quilos durante 2 meses, ela consegue reduzir isso talvez para 40 dias, 30 dias. Ótimo. Com segurança e com saúde, né? É importante focar nisso. Eu queria que você contasse uma história rapidamente para as minhas amigas, para os meus amigos que estão aqui acompanhando a gente. A Renata Emídio está aqui, Rodrigo Oliveira. Tem alguma pergunta, pessoal? Galera, se tiver pergunta, pode mandar aqui pra gente. O pessoal é meio tímido, entendeu? Tá tímido. O pessoal gosta da política. A galera curte a política. Tem a Salete aqui, a Lidiane, o André, a Júlia, o Rodrigo Oliveira, como eu falei, Flávio Fernandes, o Marcos Pereira de Lima. Ei, Marcos, abraço. A galera, se vai fazer uma pergunta sobre hipnose, pode mandar pra gente aqui que a gente faz aqui. Mas, conta aquela história que eu fiquei de boca aberta de uma paciente, sou do Mato Grosso, Sim. que queria muito engravidar. Foi fantástica essa terapia dela, porque até eu duvidei do resultado. O que acontece?
Ela, há 5 anos, ela tentava engravidar e não tinha nenhum sucesso. E ela já tinha tentado todos os tipos de tratamento, tinha ido na ginecologista, estava tomando vários remédios para poder, né, fertilizar mais rápido, enfim. Não tinha nenhum problema no útero, o parceiro também estava totalmente saudável, mas não engravidava. Não sei por qual motivo. Na verdade eu sabia, porque estava aqui o problema dela. Então o que eu fiz? Eu falei assim, bom, vamos passar então para uma sessão para que a gente possa cuidar da sua mente, porque todos os outros profissionais, eles não cuidaram dessa parte, eu consigo cuidar disso para você. Nós fizemos uma única sessão. E o que acontece? A pessoa, ela conseguiu engravidar depois de um mês. Por quê? Porque a ansiedade dela e, querendo ou não, a falta de segurança para que ela pudesse realmente engravidar era a causa do problema dela. Então a gente tratou a ansiedade e também a segurança e fez com que as coisas acontecessem naturalmente. Nem ela acreditou e muito menos eu, na hora que ela chegou realmente com o exame, toda feliz, me contando que tinha engravidado. E a filhinha dela acabou de nascer aí, não faz nem um mês, com saúde, toda alegre, a família tá toda feliz. Olha, gente, eu não acreditei quando ela me contou essa história. E a gente vai estar com essa moça, né? A gente vai estar com ela breve. O Flavinho tem uma pergunta e o Marcos também. O Marcos é um máximo, muito educado, uma pessoa educada. Gente, uma coisa que eu comecei a gostar muito, eu já amava gente educada, mas depois das eleições eu estou amando conviver com gente educada, porque gente educada é vida, é luxo. Eu amo pessoas educadas, amo. O Marcos Pereira de Lima, educadíssimo. Leandro, cheguei agora, me passa as informações para mim, depois o contato, qualificação dela, obrigado. Vamos lá? A nossa querida hipnóloga, a Thaís Ribeiro, ela é formada... Eu sou administradora e tenho especializações internacionais na área de hipnoterapia. Então, toda a minha formação, ela é internacional. Então, eu tenho licença para poder fazer atendimentos clínicos para poder oferecer isso a vocês. E ele está pedindo contato. Você pode passar seu telefone, o WhatsApp? Sim, posso sim. O WhatsApp é, né, o 35 98414 9149. Repete. 35 98414 9149. Ô Marcos, a gente vai deixar o telefone daqui a pouquinho aí aqui no GC para você, aqui no fundo, na parte de cima aqui do Face, tá bom? Para você entrar em contato. O Flavinho, lá da Alemanha, faz a seguinte pergunta. É possível, pela hipnose, uma maneira de parar de fumar? Flávio Fernandes Marques. Sim, nós temos obtido grandes resultados na área de tratamento com a nicotina em si, né? Então, 93 de todos os estudos, de todos os hipnoterapeutas do mundo, foi feita uma pesquisa através da minha escola, que é a Omni, né? Que 93% das pessoas que fizeram realmente tratamento para parar de fumar com hipnoterapia, elas não voltaram a fumar mais. E estão já há mais de anos sem voltar a fumar. A Gigi tá aqui com a gente também, a Gigi da Caramelada. A Fabiana Félix mandou dizer que ela adorou a história da grávida. Oh, que bacana. A Fabiana Mello pergunta qual o endereço que você atende. Eu estou atendendo ali na Controladoria do Trânsito, que é importante até dizer que é uma parceria que eu fiz com o pessoal da autoescola para pessoas que têm medo de dirigir. Então eu uso o espaço da Controladoria, eu tenho a minha sala, a parte clínica lá, e eu atendo lá, que é ali na Rua José Inácio, na rua da Rádio Difusora, né, pertinho ali do sinal. É lá que eu atendo. Ali na Rua Coronel José Inácio, mas vocês podem entrar em contato antes com ela pelo WhatsApp, que a gente vai deixar aqui para vocês. O Rodrigo de Oliveira, Rodrigo que é fã da Ivete Sangalo, ele tá sempre aqui curtindo as coisas. Ele fala assim: olá Leandro, meu pai tem depressão há mais de 20 anos, toma os medicamentos sempre direitinho. E com a hipnose pode ajudar? Sim, ele? Mas... Rodrigo Oliveira. Rodrigo, é o seguinte, o que acontece? A depressão, existe alguma certa circunstância na vida, no período passado dele, onde ativou isso, ativou uma tristeza profunda, enfim, a emoção que ele sente hoje.
E o que acontece? A área de psiquiatria ela é muito boa para poder te dar um remédio e controlar essa emoção. Só que a psiquiatria ela não tem recursos suficientes para poder encontrar a causa raiz daquele problema. Então ela só faz o tratamento com remédio. Então o que eu posso falar para você e que eu posso te ajudar? O seu pai, se ele desejar, é muito importante isso, porque várias outras pessoas também estão me procurando, falando assim, eu tenho uma mãe, eu tenho uma irmã, enfim. Se a pessoa desejar, ela precisa desejar vir para o tratamento. Eu só preciso saber se o remédio que o seu pai toma é inibidor de emoções. Porque como eu trabalho com emoções, eu quero que essa emoção venha na hora da sessão para eu realmente descobrir a origem dela. Então é importante perguntar para o psiquiatra dele se o remédio que ele toma é inibidor de emoções. Se não for, pode vir para fazer o tratamento comigo. Se for, eu preciso que você fale com o médico do seu pai, reduzir esse medicamento para que eu possa tratá-lo com maior segurança e principalmente para ser efetivo. Porque remédios que inibem a emoção, eu não posso garantir resultados. Mas se a gente diminuir e ele parar um pouquinho antes de tomar esse remédio, eu garanto um resultado efetivo já na primeira sessão. Ele já vai sair da sessão muito melhor. Ó, galera, tem muita gente aqui. A Val Projetista está aqui com a gente, Embraim está com a gente. Rodrigo, espero que ela tenha solucionado os seus problemas, viu? Te ajudado. Flávio Fernandes Marques acabou de responder. Amei sobre cigarro. Opa. Amei, vou te procurar assim que voltar pro Brasil de novo. Ótimo. Arrasou, ele falou. O Sandro Coutinho lá de Santa Rita tá curtindo a gente. Muito a Fabiana Mello tem carteira há 11 anos e não dirijo, tenho medo. Opa, então venha para tratamento. Geralmente eu tô tendo assim índice de sucesso para desbloqueio em dirigir já na primeira sessão, é impressionante. E como eu tô na controladoria, eu já faço o cheque final ali mesmo. Então eu pego o carro da controladoria e eu saio com a pessoa com ela dirigindo. Olha! Então assim, a pessoa já sai da terapia tendo a certeza que aquilo foi realmente eliminado. Thaís, eu tenho tanto assunto para falar com você, mas nosso tempo já tá acabando. Vamos voltar a falar? Vamos fazer ao vivo? Vamos voltar? Vamos sim. Todo dia, toda hora, aquelas loucas, né? Vamos fazer. Ó, a galera quiser falar com a Thaís, ela tá atendendo no WhatsApp. Nós vamos deixar o WhatsApp e o telefone aí pra vocês entrarem em contato com ela logo, logo. Mais uma vez ela vai falar aqui agora. Sim, é o 35 984 14 9149. 98414 9149. E ela também tá no Facebook. Como é que tá no Facebook? Thaís Íntegra. Tá bom, gente? Espero que vocês gostem. Muito obrigado, minha querida amiga. Adorei a nossa parceria, vai ser um sucesso. A gente vai voltar aqui ao vivo. Um beijo, galera. Um beijo, Thaís. Um beijo pra todos vocês e até mais. Tchau, tchau.